crianças! Hoje a tia Milena vai dar a atividade número 7 e o tema é submissão a Deus. Alguém sabe o que é submissão? Submissão, crianças, é obedecer. Então, o tema é obedecer a Deus. Olha, obedecer não é uma coisa muito fácil, não é, crianças? Mas nós devemos obedecer para que nossa vida dê tudo certo. Porque se a gente crescer sendo uma criança desobediente, ser um jovem desobediente, até um adulto desobediente, o Senhor Jesus não vai se agradar disso, não é mesmo? Porque Ele não gosta de pessoas desobedientes. Então fiquem ligadinhos aí. Eu vou chamar agora a Belinha para dar uma introdução para vocês, tá bom? Oi, crianças. Eu sou a Belinha. Quem aqui já ficou indeciso com alguma coisa? Não sabia o que deveria fazer? Às vezes na vida precisamos tomar uma decisão, mas não sabemos ao certo o que fazer. Quando vocês forem jovens e adultos, precisarão tomar muitas decisões, algumas fáceis e outras difíceis. Por exemplo, qual profissão seguir, onde vocês vão morar, quando vocês vão ter filho e até mesmo como educar o filho de vocês. Em alguns anos, vocês vão precisar tomar decisões muito importantes que pode mudar a sua vida de uma forma muito séria. Na aula de hoje, vamos ver como é importante confiar e escutar a voz de Deus para tomarmos decisões corretas. Um beijo e até logo. O que a Belinha falou, crianças, é muito importante, porque quando a gente vai crescendo, a gente tem que tomar decisões muito importantes em nossas vidas. E agora a tia Milena vai contar uma historinha para vocês, que é sobre Abraão e Isaac. Lá onde eles moravam, bem longe dos seus parentes, as pessoas eram cruéis, mentirosos, não acreditavam em Deus, como Abraão e Isaac. Então, ele pediu ajuda para Deus para que achasse uma esposa para Isaac. Só que ele queria, crianças, uma esposa serva de Deus. Ele queria uma esposa boa. Por quê? Como que um pai vai querer arrumar algo ruim para o filho, não é mesmo? Então, ele queria uma esposa para Isaac da mesma crença que eles, que acreditava em Deus, que era um servo bom, que obedecia a Deus, que fazia coisas para Deus e que amasse Isaac acima de tudo. Mas primeiro, amasse a Deus. Sabe por quê, criança? Quando a gente ama a Deus, a gente consegue superar todas as coisas. A gente não consegue fazer coisas ruins, a gente não consegue fazer mal para outra pessoa, entendeu? Por isso que Abraão queria uma pessoa bem legal para Isaac. Abraão chamou o seu servo de confiança e pediu para que ele fosse na cidade onde eles moravam para buscar uma esposa para Isaac, porque ele estava quase morrendo, porque lembra, crianças, que ele era bem velhinho? Então, ele estava quase morrendo e ele não queria que Isaac se casasse com uma mulher que não tinha o mesmo costume que ele. Como assim, tia Milena, o mesmo costume que ele? Ele quis dizer, crianças, que ele não queria que Isaac se casasse com uma mulher que não acreditasse em Deus. Por quê? Com o passar do tempo, se Isaac se casasse com uma mulher que não acredita em Deus, Isaac também não acreditaria. Então, ele queria uma serva de Deus para o seu filho. Seu servo, então, gente, logo pegou os seus camelos e foi atrás dessa esposa para Isaac. E naquela época, crianças, não tinha água encanada. Eles tinham que pegar água no poço.
Você sabe o que é um poço? É um buraco grandão, onde tem água, aí eles colocam o balde, desce, e depois puxa. E naquela época, quem fazia isso eram as mulheres. Aí você me pergunta, tia Milena, como que o servo de Abraão vai saber quem é a pessoa certa para Isaac? Então, crianças, o seu servo não sabia quem era. Ele orou para Deus mostrar quem seria a esposa de Isaac. Até porque ele viajou muito longe. Já pensou se ele escolhesse a mulher errada? Então, crianças, quando ele chegou nesse poço, ele ficou orando e observando as moças indo lá buscar a água no poço. E nisso, ele orando o tempo todo para Deus mostrar quem seria essa moça. E sabe o que o servo de Abraão fez, crianças? Ele fez uma prova com Deus. Ele falou, Senhor, se alguma moça me oferecer água para mim e para os meus camelos, eu sei que é uma moça bondosa e que vai ser a esposa de Isaac. Então, ele ficou lá, esperando, crianças, até alguma moça fazer isso para ele. E se ninguém fizer isso, eu sei que não é aqui a moça que o Senhor quer para Isaac. Logo quando ele terminou, crianças, apareceu uma moça muito bondosa. Se chamava Rebeca e ela foi até o poço pegar água. Ele ficou observando ela a pegar aquela água e logo pediu ela um pouquinho de água, para ver qual seria a reação dela, crianças. E ela logo pegou a água, serviu para ele, serviu para os seus 10 camelos, e ele queria ver a reação dela, como ela agiria diante disso. Ao perceber que Rebeca poderia ser a escolhida, ele logo perguntou quem eram os seus pais. E Rebeca disse, vamos lá para você conhecer a minha família. E ele logo foi todo animado, porque ele sabia que era ela que ia ser a mulher de Isaac. E logo começou a agradecer a Deus. Então, crianças, ele orou pedindo para Deus mostrar quem era. E depois logo orou agradecendo porque Deus mostrou quem era a pessoa. Olha que interessante, não é mesmo? Chegando lá, ele descobriu que Rebeca era parente de Abraão. Isso significa, crianças, que ela era da mesma cultura que ele, acreditava num só Deus. Então, ele percebeu que Abraão ia ficar muito feliz com Rebeca, não é mesmo? E logo o servo de Abraão foi falar para a família de Rebeca o que ele foi fazer lá. E ele falou, primeiro vou explicar o que eu vim fazer aqui. Abraão me ordenou para que eu viesse até essa terra para buscar uma esposa para o seu filho. Uma esposa que seria serva de Deus. Então eu encontrei a filha de vocês, a Rebeca. E todos ficaram felizes, crianças. Ajudaram Rebeca a preparar suas malas. E logo que ela terminou, eles oraram agradecendo a Deus por isso. Olha que bom. Eles oraram o tempo todo. Ele orou para Deus mostrar quem era a esposa. Ele orou para Deus agradecendo. E quando chegou na casa, ele agradeceu de novo. Olha que importante, gente. Rebeca, junto com o servo de Abraão e as suas servas, foram então atrás de seu esposo para Canaã. Chegando em Canaã, Rebeca perguntou, quem é o rapaz? E o servo logo disse, Isaque, o filho de Abraão. Rebeca logo correu e colocou o seu véu. Antigamente, crianças, não tinha casamento igual agora, como festa, esses trem. Um festão, não. Se você sabia quem era seu esposo ou sua esposa, a noiva colocava o seu véu e eles logo se casavam, era tudo muito rápido.
Então ela colocou o seu véu e se arrumou muito rápido para Isaac. Chegando perto de Isaac, o servo de Abraão falou: essa daqui é a sua esposa. Então eles logo se casaram, se tornaram uma só carne, crianças, marido e mulher. Na Bíblia diz que Isaac e Rebeca se amaram muito e que foram muito felizes. Tudo isso porque Abraão e o seu servo, principalmente, decidiram pedir ajuda para Deus, crianças. Já pensou se o servo de Abraão fosse lá e pegasse qualquer mulher? Não ia dar uma coisa muito certa, né? E se essa mulher não fosse de Deus? Então, existe, crianças. Às vezes a gente faz coisas sem pedir permissão para Deus e acaba nós machucados. Nós acabamos tristes porque a gente quer algo e Deus preparou algo bem melhor para nós. Então, é por isso que devemos pedir primeiro a resposta de Deus para ver se isso é do desejo dele. A gente tem que ter decisões assim como o servo de Abraão teve, para não fazermos escolhas erradas, porque escolhas erradas deixam cicatrizes, deixam marcas em nossas vidas, na qual futuramente a gente pode se arrepender. Então, por isso que devemos pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão. Ou se não, até mais, até Deus nos responder, crianças. Então, a conclusão que eu tiro é: devemos perguntar primeiro para Deus antes da gente agir, não é mesmo? Então, a partir de hoje, tudo que a gente tiver que tomar uma decisão, vamos perguntar primeiro para Deus, porque depois, se a gente não pedir, a gente pode acabar ficando tristes. Então, vamos lembrar, sempre que tivermos que tomar uma decisão, perguntar ao Papai do Céu se é isso que Ele quer para nós. Agora vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, que a tia Milena vai orar por você, tá bom? Senhor, coloca em tua presença cada criança que está aqui me ouvindo. Coloco também, Senhor, a família delas. Papai querido, coloca no coração das tuas crianças o desejo de fazer o certo, o desejo de tomar decisões certas, Senhor. Que elas venham entender, Pai, o que a tia Milena está passando para elas aqui hoje. Que elas venham, Pai, seguir os seus caminhos. Que os pés delas, Pai, venham continuar firme em tua presença. Que elas não venham desanimar. Que elas venham crer, Pai, numa manhã melhor. Que elas venham entender, Pai, que o Senhor é Deus, Deus de milagres, Deus de promessas. É o Senhor quem faz. Papai querido, coloco cada um em tua presença. Coloque, Pai, alegria no coração delas, na casa delas, Papai. Em nome de Jesus. Amém. Precisar da tia Milena ou da tia Patrícia, é só mandar mensagem. Tchau.